Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje é a primeira aula de geometria plana do nosso cursinho aí, né? Hoje eu vou falar vou dar uma breve história sobre geometria, do pai da geometria, o Euclides. Vou falar sobre alguns conceitos básicos deles e vou falar também sobre ângulos e ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Vamos lá. Então pessoal, aqui eu vou deixar um índice aqui para vocês verem mais ou menos como é que vai ser nossos estudos aqui, né? Bom, essa aqui é a carinha do nosso querido Euclides, né? Ele é uma figura ilustrativa de como ele era, porque ninguém sabe ao certo como ele era, ninguém sabe quando ele nasceu, quando ele morreu. Alguns estudiosos dizem que ele é de origem grega. Só que ele ministrava aulas em Alexandria. Por isso que no Egito ele era conhecido como Euclides de Alexandria. Ele ficou conhecido como pai da geometria por quê? Porque ele publicou o livro Os Elementos de Euclides. São 13 volumes de um conjunto de obras de outros estudiosos da época e antes dele. Então ele fez uma enciclopédia de vários estudos de geometria, né? Não só geometria, matemática e como ele fez a publicação, ele ficou conhecido como pai da geometria. Esse aqui é uma capa dos livros dele, né? E ele foi traduzido para português de Portugal em 1768. Mas ele é bem mais velho que isso, né? Eu vou dar uma ideia de onde surgiu a palavra geometria. A palavra geometria, ela vem do grego, e aqui, ó, geo representa terra, né? E metria representa medida, né? Medida ou medição. Agora imagina, vou contar uma historiazinha aqui do Rio Nilo, saca só. Imagina que isso aqui, ó, é o Rio Nilo. Agora você sabe que o pessoal habitava as margens do rio, certo? Então tinha várias propriedades aqui. E essas propriedades pagavam imposto para cultivar na várzea aqui do rio. Só que tinha época que o Rio Nilo ele sofria, isso aqui é a extensão dele, né? Tinha épocas que o rio tem de enchente, então o rio ele ocupava uma parte do território das pessoas aqui. Então o rio aumentava de extensão. Ele ficava maior, tá vendo? Na época de enchente. E o que acontecia? O cara, antes ele tinha um terreno desse tamanho, certo? E quando a enchente chegava, ele só conseguia cultivar nessa área aqui, ou seja, diminuía. E como ele pagava imposto para cultivar esse terreno, os governantes do Egito, na época de enchente, eles mediam o antes e o depois da enchente e abatia esse valor dos impostos deles. Por isso que vem a ideia de medida da terra, que é a geometria. Bem legal a ideia, né? Bom, para começar os estudos do Euclides, ele partiu de alguns postulados, que são os nossos conceitos básicos aqui. Deixa eu colocar aqui. Postulados ou axiomas. Opa, ficou meio perdido ali. E o que são isso? São conceitos que não precisa de prova. Ele precisava sair de algum lugar para começar a explicar a teoria dele. Então ele começou pelo ponto.
O que é o ponto? Vamos supor aqui que você tem um ponto P, um ponto A, um ponto O, por exemplo, que estou usando aqui. Normalmente o ponto é representado por letras maiúsculas. E ele representa mais ou menos como se fosse uma posição. Aqui é o ponto, aqui é onde fica o ponto P, aqui é onde fica o ponto A, aqui é onde fica o ponto O. Como o ponto não pode mudar de posição, a gente diz que o ponto é adimensional. Adimensional. Ou seja, sem dimensão. Show? Agora, imagine o seguinte, vamos supor que a gente está aqui num ponto A. Daí aqui a gente tem um ponto B. Se a gente ligar esse ponto A até o ponto B por infinitos pontos, a gente tem a ideia de segmento de reta. E esse segmento de reta, ele pode ser representado por AB, com um traço em cima, ou como BA, com um traço em cima. Tá vendo? Então, ele pode sair de A e ir até B, ou pode ir de B e ir até A. Então, isso a gente pode falar que, então, que ele tem uma dimensão. Ele pode ir de um lado para o outro. Legal? Agora pense o seguinte, vamos supor que a gente tem um ponto C aqui e um ponto D aqui. Se a gente sair de C e passar por D e ir embora, ou seguir, esse é o conceito de semi-reta. E ele pode ser representado assim, ó, C, D com uma seta indicando para onde ele está indo, tá bom? Então aqui a ordem importa certinho, tem um ponto inicial e ele vai seguindo em direção a D. E a mesma ideia, ele também tem uma dimensão, tá? Agora imagina, vamos supor que a gente tem um ponto E aqui, ó, e um ponto um ponto C e um ponto E aqui, ó. Ficou feio esse E, deixa eu arrumar ele, ficar mais bonitinho. O ponto E. Agora imagina, se a gente sair, se a gente tiver uma figura dessa maneira, a gente tem um segmento de reta que sai de até C, C até E, certo? Só que a gente viu que ele passou, ele continua por infinito, para lá e para cá. Então, isso aqui é o conceito de uma reta. Ele pode ser representado da seguinte maneira: o E com a seta para um lado e para o outro. Se a gente não tiver as letras, os pontos, a gente pode indicar como letras minúsculas do alfabeto, tá bom? Agora imagine o seguinte: se a gente tivesse uma reta aqui e outra reta aqui, por exemplo, se a gente tivesse infinitas retas passando aqui dentro, a gente pode, uma das maneiras de definir isso aqui como plano. E o plano pode ser normalmente representado por letras gregas. Agora, outra maneira de definir um plano é com 3 pontos. 1, 2, 3, só que 3 pontos não colineares. O que isso quer dizer? Vamos supor que aqui eu tenho ponto C, aqui eu tenho um ponto X e um ponto E. A gente diz, como eles estão na mesma reta, a gente fala que os pontos C, X e E são colineares, ou seja, estão na mesma reta. Quando eles não estão na mesma reta, ele pode também definir um plano, tá bom? Da mesma forma, se ele tivesse uma reta passando por aqui, outra passando por esse ponto e por aí vai. Agora, para ficar mais fácil, presta atenção, se a gente tivesse aqui
uma reta assim e outra assim, a gente vê claramente que define um plano, né? Vamos chamar de plano φ. Agora, saca só. Como cada reta tem uma dimensão, a gente diz que o plano tem duas dimensões, tá? Boa? Para ficar mais fácil, dá uma olhada nesse próximo slide aqui. A gente tem um conceito de espaço aqui. Ó, duas retas. Duas retas x e y, como largura e altura, representam um plano. Um plano bidimensional 2D, tá bom? Ó, plano x e y. Agora, se você pensar em relação a uma figura espacial, a gente tem três retas. A largura, a altura e a profundidade, por exemplo. Então, ele representa uma figura espacial de 3D, três dimensões, tridimensional. Tá bom? É para vocês terem uma noçãozinha como é que é a ideia de plano e espacial. Agora eu vou falar sobre o conceito de ângulo. Ângulo nada mais é que uma região de um plano determinada por um encontro de duas semi-retas que possuem uma origem comum, chamada de vértice do ângulo. Saca só. Se a gente tivesse um ponto O aqui, e se a gente sair daqui e passar por aqui, uma semi-reta que passa por A, por exemplo, e outra semi-reta que passe por B. Saca só. Essa inclinação, por exemplo, saindo daqui até aqui, a gente chama, ela chama de ângulo. Vamos supor, e a representação de ângulo normalmente é assim, ó. A, O, B. Por que o O está com um chapeuzinho? Porque o O, ele é o vértice do ângulo. Tá vendo o chapeuzinho? Parece o V do vértice. É onde faz a pontinha do ângulo. Tá bom? Agora uma coisa importante. Saca só. Tanto pode ser essa inclinação, como também pode ser essa inclinação aqui, tá? Ó. Esse aqui também é um ângulo. Só que é o ângulo de fora. Tá bom? Prestar atenção aí aonde a gente quer chegar. Ó, agora eu vou falar sobre a unidade de medida dos ângulos, só que eu vou falar em graus. Tem outras unidades de medida, mas vou focar nessa aula só em graus primeiro, tá bom? Pensa num transferidor. Serve de 0 até 180. Tem duas escalas, uma escala invertida também, mas vou usar só a de cima. Presta atenção. Se a gente tiver aqui, por exemplo, seno de A, O, B, seria essa inclinação aqui, certo? E ele vale aqui no transferidor 30 graus. Então vamos supor A, O, B, 30 graus. Show? Mesma coisa. Se for A, O, C, ele passa por 50. Então o ângulo A, O, C seria... Desculpa. 50 graus. Agora saca só. Se a gente sair de A, chegar em O e depois ir para cima aqui, ó, até o D, vocês conseguem ver que ele passa por 90 graus. Esse ângulo de 90 graus normalmente é representado assim, ó. Um quadradinho com uma bolinha no meio. Então, ó, o ângulo A, O, B forma um ângulo de 90 graus, beleza? Agora, vou pegar uma outra corzinha aqui, ó. Vou pegar um verde. Se a gente sair de A e vir até aqui, ó. Vocês conseguem ver que isso aqui é uma meia volta de círculo? Essa meia volta de círculo representa 180 graus, ó, tá vendo o valor dele aqui, ó? Então, vamos supor que aqui tem um ponto chamado H. Seria o ângulo AOH e ele representa, vale 180 graus, também conhecido como ângulo raso, tá bom? Bom, vamos para o próximo aqui para não ficar muito extensa essa aula. Agora pensa,
O transferidor tem meia volta, certo? Aqui, se você tiver um círculo completo, ele vai valer 360 graus. Ó, saindo de 0, 90, 180, 270. Isso aqui é o que eu tinha falado, a unidade de graus a unidade de medida do ângulo em graus. Mas ele tem outras, radiano, grado, por aí vai, mas eu vou focar só em graus aqui. Ó, tá vendo que essas duas retas dividiram esse círculo completo em 4 partes. No primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Agora saca, se esse aqui é o primeiro quadrante, ele é o primeiro de 4, certo? Então seria 1/4 do quadrante do círculo inteiro, que é 360 graus, certo? Se eu dividir 360 por 4, eu tenho que... O primeiro quadrante vale 90 graus. Então, ó que legal, 90 graus, beleza? Agora pense o seguinte, vamos pensar no segundo quadrante. O segundo quadrante é o segundo de 4 quadrantes, certo? Então ele é o segundo de 4 quadrantes que o total vale 360, né? 360 graus, show? Se eu dividir 4 por 360 dá 90. 2 vezes 90 dá 180 graus, que é o que a gente tem aqui, tá vendo? Então a gente tem mais um ângulo de 90 graus aqui. Agora vamos para esse daqui, ó. Terceiro quadrante. O terceiro quadrante, ele é o terceiro de 4. Então você tem aqui, ó, 3/4 de 360 graus, certo? Mesma coisa, 4 por 360 dá 90. E 3 vezes 90 dá 270 graus. É o que a gente tem aqui. Então, que simplesmente a gente fez o que? A gente somou aqui, ó, mais 90 graus. Legal, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Essa aqui. Agora pense no último quadrante. O último quadrante é o quarto de 4 quadrantes. Então, ele é o quarto de 4 quadrantes, que no total do círculo é 360 graus. 4 por 4 dá 1, então ele representa esse ângulo aqui, ó, 360 graus. Que é a mesma coisa que você somar 90 a 270. Dá 360 graus. Entendeu? Legal, né? Importante essa ideia aí para vocês não esquecerem mais como é que funciona esse sistema de medida no círculo. Agora pensa nos tipos de ângulo que a gente tem. Como eu já falei, a gente tem aqui o ângulo reto, ó. O que é o ângulo reto? O ângulo reto... Opa, deixa eu fazer bonitão aqui, peraí. Aqui e aqui. Então o ângulo reto tem esse formato. E quanto vale o ângulo reto? Se fosse um ângulo qualquer alfa, o ângulo reto é igual a 90 graus. Beleza? Vamos para esse aqui agora, ó. Pensa no ângulo raso aqui. Como a gente já falou também, o ângulo raso, passando daqui até aqui, por exemplo, se ele partisse daqui, ele vale 180 graus. Esse é uma meia volta de círculo, então, para um ângulo qualquer alfa, ele é igual a 180 graus. Agora, olha esse primeiro de novo aqui, o ângulo agudo. O que é a ideia de ângulo agudo? O ângulo agudo é quando ele é menor que 90. Tá vendo aqui, ó? Claramente você vê que o ângulo agudo ele é menor que 90. Então a gente pode falar, se fosse um ângulo qualquer alfa, ele é menor que 90 graus. Show? Agudo, pense em coisa fina, pontuda. Agudo, fino. Por isso que ele apresenta desse jeito. Agora, se a gente for aqui no ângulo obtuso, qual a ideia do ângulo obtuso? O ângulo obtuso nada mais é que um ângulo maior que 90, porém menor que 180. Então, ó,
o ângulo obtuso ele é menor, desculpa, ele é maior que 90, só que ele é menor que 180, tá bom? Conceito importante. Outra coisa que eu vou deixar marcado para vocês é a ideia de sinal, né? Ó, quando o sinal maior e o sinal de menor, como você vai lembrar qual que é qual? Se você cortar aqui, ó, ele lembra um 7, então ele é maior. Se você cortar ele aqui, ó, como ele lembra um 4, então ele é menor. Tá? Espero que ajude essa ideia para vocês aí. Vamos lá. Próxima slide. Próximo slide a gente vai falar sobre ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares. Os ângulos complementares, pensa o seguinte. Se a gente tiver aqui, por exemplo, um ângulo reto, certo? Ângulo reto, 90 graus. Se a gente pegar esse ângulo e dividir ele em dois ângulos, por exemplo, o ângulo A e o ângulo B, a gente sabe que A mais B é igual a 90 graus. Então a gente diz que eles são ângulos complementares, tá bom? Agora pense o seguinte, se a gente tem aqui um ângulo raso, se ele é um ângulo raso, ele é de 180 graus, certo? Mesma ideia, se você pegar esse ângulo raso e dividir ele em dois, vamos supor A e B. Eu vou usar outras letras. Vou chamar disso aqui de C e o ângulo D, tá? Se C mais D for, a soma de C mais D for igual a 180 graus, a gente classifica esses ângulos como os ângulos suplementares, tá bom? Agora saca só, se a gente tem um círculo aqui, ó, partindo do centro dele, vem, bate aqui, depois bate aqui nessa borda. A gente sabe que isso aqui, mais pra frente, eu vou chamar de raio, mas você sabe bem isso agora. Saca só, se você tem esse ângulo, chamar ele de X, e esse outro ângulo aqui fora, ó, chamar ele de Y. Como a gente sabe que a volta inteira do círculo é de 360 graus, então a gente consegue ver que X mais Y é igual a 360 graus. Então, quando a soma de dois ângulos dá 360 graus, a gente os classifica como ângulos replementares. Bom, conceito importante aí, beleza? Agora o conceito de ângulos opostos pelo vértice. Se a gente tiver duas retas concorrentes, ou seja, elas se tocam em um ponto, por exemplo. Essa reta e essa reta, elas se tocam num ponto, elas se interceptam nesse ponto. Ela determina dois pares de ângulos opostos pelo vértice, ou seja, se esse ângulo, por exemplo, vale x, o oposto dele também vale x, que são iguais. Da mesma forma, se esse ângulo, por exemplo, vale y, esse ângulo oposto pelo vértice também vale y, tá bom? Conceito importante é que vocês precisam gravar aí, porque cai muito no vestibular isso, tá bom? Vamos fazer um exercício para a gente treinar aqui. Exercício 1. Determine o M e o N da figura, tá bom? Bom, partindo aqui do princípio dos ângulos opostos pelo vértice, tá, consegue ver claramente que esse amarelo é igual a esse amarelo, então a gente pode igualar aqui. Deixa eu dar um zoom para ver se fica melhor. Então a gente pode igualar esse cara com esse cara aqui, ó. Então, ó, 3m menos 12
é igual a m mais 10. Beleza? Ó, menos 12 vou passar para lá mais. E o m, quando está positivo para cá, ele passa para lá menos. Então fica 3m menos m é igual a 10 mais 12. Então, 3m menos m é como se tivesse um 1 aqui. 3 menos 1, 2m é igual a 22. Então, se o 2 está multiplicando o m, ele passa dividindo, certo? Então, continuando aqui, a gente tem que m é igual a 22 dividido por 2. Então, a gente conclui que m é igual a 11. Boa? Isso aí. Voltando para o exercício aqui. A gente consegue ver que esse aqui é um ângulo raso. Se ele é um ângulo raso, ele é de 180 graus. Logo, esses ângulos são suplementares. Então, m mais 10 tem que ser igual a 180. Beleza? Vou colocar nesse lado aqui, ó. Então, m mais 10 tem que dar 180 graus, beleza? Só que o m a gente já descobriu lá que ele é 11, né? Então, n mais 11 mais 10, certo? Deixa eu arrumar esse 10 aqui. Igual a 180. 11 mais 10, 21. E eu vou passar para ele para o lado de lá com menos, porque ele é positivo. Então, m vai ficar 180 menos 21, que dá 159. Beleza? Então, morreu o exercício. Olha só. O que a gente fez? A gente igualou o oposto pelo vértice, achou o m. E depois a gente viu que esses dois ângulos são suplementares. Então, a soma deles dá 180. Então, matou a pau. Vamos conferir? Ó, se n é 199 e m é 11, aqui tem que estar, a soma dos dois tem que estar 180. 169. Mais 11 mais 10 dá 21. Quanto que dá? Então, aqui, essa soma. 10 vai 1, 6, 7, 8, 180 graus. Legal, né? Então, vamos lá. Vamos fazer mais um exercício aí, só para a gente fixar a ideia aí. Esse exercício aqui eu sugiro vocês dar um pause, tentar resolver, porque eu já coloquei as etapas aqui de resolução do exercício. A primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta. Tá certo? Vamos ver como é que fica. Primeira etapa, então, eu vou usar esse aqui, primeira etapa. O que é a ideia? Ele fala oposto pelo vértice. Ó, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Vamos começar por esses dois aqui. Ó. Então, ó, alfa mais beta vai ser igual a 2 alfa menos beta. Tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então, ó, saca só. Vou pegar esse beta negativo, vou passar para lá positivo. E vou pegar esse alfa positivo e passar para cá negativo. Então, ficaria beta mais beta igual a 2 alfa menos alfa. Como o alfa é como se eu tivesse 1 aqui, então, beta mais beta, 2 beta, certo? 2 alfa, menos 1 alfa, dá alfa. Tanto eu posso escrever assim, como eu posso inverter e deixar assim, ó. Alfa é igual a 2 beta. Tá bom? Resultado importante aí. Agora a segunda parte. A segunda parte eu vou colocar aqui a de amarelinha aqui, ó. A segunda parte é entender que esses aqui, por exemplo, ó, são ângulos suplementares. Se eles são suplementares, o que dá? A soma deles tem que dar 180 graus, tá certo? Então vamos aqui. Vamos colocar eles aqui, ó. Nossa segunda etapa de resolução. Então, ó, 4 alfa menos 2 beta mais
2 alfa menos beta. Isso tem que dar 180 graus, tá bom? Vou colocar mais aqui. Tá. Então, 4 alfa menos 2 beta mais 2 alfa menos beta tem que dar 180 graus. Show. Vamos resolver isso aqui. 4 alfa mais 2 alfa, 6 alfa, certo? Menos 2 beta, com menos você tem que somar, então dá menos 3 beta, certo? Igual a 180. Deixa eu arrumar esse 8 aqui. Agora pensa o seguinte, se a gente dividisse essa equação por 3, 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1, 180 por 3 dá 60, tá bom? Então deixa aí. Vamos olhar lá de novo a nossa próxima etapa aqui da resolução. Vou colocar de verdezinho aqui. A terceira etapa fala resolver o sistema. Mas qual sistema? Esse sistema aqui, ó. Que o 2 alfa menos beta igual a 60 e alfa igual a 2 beta. Então, ó, se a gente tem duas equações e duas incógnitas, a gente consegue resolver o sistema. É só substituir esse alfa na equação de cima aqui, ó. Então, como é que fica? Vou colocar aqui embaixo. Não, vou colocar nas placas. Vou colocar aqui mesmo. Então, fica 2, que multiplica alfa. Alfa é 2 beta. Menos beta igual a 60. Então, aqui fica 4 beta menos beta igual a 60, certo? Então, aqui ficou 3 beta. Então, 3 beta igual a 60. Se 3 está multiplicando, vai passar dividindo, tá bom? Então, continuando aqui para frente. Beta é igual a 60 dividido por 3. Logo, beta é... Vou colocar aqui. 20 graus. Boa. Vamos voltar lá de novo, ver o que precisa para terminar o exercício. Nossa, ficou grande. Mas tá bom. Vamos pegar o último aqui com roxinho aqui, ó. A quarta etapa é o que? É calcular o x. Como vocês fariam para calcular o x aqui? A gente vê que ele é oposto por inverso por esse cara aqui. Então, ó, vamos pegar um espacinho aqui para a gente colocar ele. Aqui. Então, a gente vai fazer a quarta etapa aqui. Igualando esses dois ângulos, eu vejo que 4 alfa menos 2 beta é igual a x, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver como é que vai ficar. Saca só, alfa a gente já viu que ele vale... Opa, não fiz ainda. Alfa é 2 beta. Se beta vale 20, alfa vale 40 graus. Então, ó que legal. Então é 4 vezes 40 menos 2 vezes 20. Isso tudo é igual a x. Então, 160 menos 40 é igual a x. Logo, x é igual a 160 menos 40, 120 graus. Boa? É isso aí, galera. Então, a gente achou o valor de x aqui, ó. 120 graus. Tá bom? Então é isso. Obrigado aí pela audiência, né, não? E a próxima aula eu vou falar sobre paralelismo, sobre bissetriz também, tá bom? E dá bastante exercício dessa matéria, da aula de hoje e da próxima, para a gente fixar mais, tá certo? Então é isso aí, obrigado e bons estudos para vocês, tá?